E vamos começar mais um episódio do nosso Baricast, o podcast específico de cirurgia bariátrica da Clínica Gastros. Hoje o 11º episódio. Eu, Marcelo Protásio, cirurgião bariátrico. Aline Oliveira, cirurgiã bariátrica. E antes de mais nada, a gente faz aquele pedido especial. Se você puder ativar aí o sininho das notificações, deixar a inscrição no nosso canal, no Spotify, no YouTube e mandar esse linkzinho aqui para quem você acha que vai gostar desse tema. Esse tema é especial, né, Aline? A Aline vai apresentar o nosso convidado de hoje, mas antes de mais nada, o nosso tema hoje é um tema muito polêmico, que envolve joelho, envolve dor do joelho. E meu joelho, doutor? Então vamos trazer muita coisa que envolve a obesidade, a cirurgia bariátrica, as dores articulares, a dor do joelho, a prática de atividade física com esse nosso convidado mais que especial, né, Aline? Isso mesmo. Estou apresentando aqui nosso convidado especial, nosso grande amigo, doutor Júlio Torres, ortopedista, formado pela Santa Casa de São Paulo. Júlio, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aqui você está em casa. Vamos lá? Obrigado tratar pelo sobre convite. O nosso joelho. Vamos lá. Obrigado pelo convite, foi uma honra quando eu recebi esse convite, porque não só vocês são grandes amigos, mas eu acho que o tema que vocês falam sempre, ele é sobre bariátrica, mas ele é sobre qualidade de vida, e é sobre saúde, é sobre bem-estar, que todo mundo, sem dúvida, busca isso de alguma forma, até aproveitando que é o começo do ano, é verão, então esse é um tema que o tempo todo a gente está tentando buscar como melhorar, né? Então, muito válido e obrigado pelo convite. Júlio, então, o nosso objetivo hoje aqui é trazer esses pontos mais importantes, né? Dor de joelho, prática de atividade física, a obesidade piora, melhora, a cirurgia bariátrica vai piorar, vai melhorar. E eu acho que a gente deve começar pelo mais básico de tudo, né? A obesidade, ela atrapalha realmente a saúde, essa dor no joelho? E qual é o motivo da obesidade piorar essa dor do joelho? Então, essa é uma pergunta... Assim, ela é complexa de responder, mas ao mesmo tempo todo mundo vai falar, é muito simples, né? Você tá mais pesado, você vai ter uma sobrecarga mecânica lá na articulação do joelho. Não só o joelho, mas membro inferior como um todo, joelho, quadril, tornozelo, né? E isso daí ele é uma verdade. Quanto mais pesado nós estamos, tem uma sobrecarga mecânica, mas tem um outro papel que sem dúvida é muito preponderante, que é o papel metabólico da gordura. A própria composição corporal também, né? A proporção entre massa gordurosa e massa muscular, que é a massa magra, numa pessoa que está com obesidade, ela está desfavorável, né? Ela está com muito mais massa gordurosa do que precisa e pouca massa magra. Então, nessa compensação, essa falta de compensação muscular, ela também é um grande fator que, fazendo qualquer atividade física, vai gerar uma sobrecarga na articulação. Então, a gente tem a sobrecarga do peso, tem a sobrecarga, a falta de musculatura para apoiar esse corpo quando ele está em movimento, e tem o papel metabólico da própria gordura, que ela é já bem sabido hoje cientificamente, que ela tem vários imunomediadores, enfim, citocinas inflamatórias que geram um estado que perduram e intensificam dores articulares, osteomioarticulares, na verdade. Eu acho interessante o que você falou, Júlio, em relação a esses dois principais pontos que a gente vê muito no consultório, né? Um é o excesso de peso. E hoje eu faço questão de atender o paciente em posse de bioimpedância, né? E a gente pega o paciente, muitas vezes, em que o peso ideal dele é 75, 80 quilos, e o peso atual dele é 130 quilos, e ele tem lá 30, 40, 50 quilos de excesso de peso, e eu falo, olha, você está carregando um saco de cimento. Se você carregar um saco de cimento nas costas, eu fico com dor no joelho. Isso. Imagina a pessoa conviver com isso a todo momento. Então, esse excesso de peso realmente faz muito sentido o que você falou. E o segundo ponto é a inflamação, né? Porque a gente vê pacientes também que são ditos como que não tem nenhuma doença. Quando fazem os exames de uma PCR, por exemplo, proteína C reativa, vê um nível muito elevado, então ele está inflamado. Então, da mesma forma que ele inflama o fígado, dando estetose hepática, inflama o pâncreas, dando resistência insulínica, ele inflama os vasos com hipertensão arterial, ele vai inflamar o joelho. Isso piora essa condição, né? Sim, sem dúvida. E assim, veja, esse mesmo paciente ele circula em vários consultórios, né? O paciente que vai para uma pessoa buscando a perda de peso, seja um nutricionista, um cirurgião bariátrico, um nutricionista, um endocrinologista,
Esse mesmo paciente ele vai para o meu consultório, né, como especialista em joelho, mas eu trato muito lesão esportiva no consultório, até por fazer muito esporte, então as pessoas me buscam por isso. E aí esse paciente ele vai com um nível de desconhecimento total. E à medida que ele vai passando por uma pessoa que já não faz só a consulta básica, você não vai para vocês e vocês pedem só exame pré-operatório, não. Vocês já começam a conversar sobre composição corporal, já começa a estimular, fazer atividade física, já começa a separar um pouco o que é atividade resistida, que é uma musculação, por exemplo, ou hidroginástica, que é para gerar essa hipertrofia, o que é uma atividade aeróbica. E aí esse paciente, quando ele vai passando por vários profissionais que têm essa mesma abordagem, né, que não vai fazer só o estritamente da sua área, começa a falar um pouco sobre essa jornada do paciente como um todo nos próximos anos, né? Porque a bariátrica, sem dúvida, ela é um ponto a partir do qual o paciente ele vai mudar de vida. Ele tem que mudar de vida, né? Não é só a restrição do peso, ele vai ter que mudar. E aí você já introduz isso, eu também participo disso, com certeza. Enfim, toda uma cadeia de profissionais para a gente conseguir fazer esse segmento depois. Interessante isso que você falou, porque assim, é até difícil você abordar um paciente que chega no seu consultório com obesidade, porque quando ele chega no nosso consultório, ele procura a gente para tratar a obesidade. E um paciente com obesidade, quando chega no seu consultório com dor no joelho, ele quer ser acolhido pela dor no joelho. E assim, para você tocar no assunto que ele precisa perder peso, faz parte do tratamento dessa lesão do joelho, da dor no joelho. Muitos se sentem, né? Sim. Se sentem à vontade de falar. Como é tão frequente isso acontecer, eu tenho uma abordagem. Primeiro, eu começo falando de mim mesmo. Assim, eu falo, veja, eu já mudei muito o meu estilo de vida, né? E com isso também já mudei a minha estrutura corporal. Mas assim, eu até brinco, eu sem dúvida tenho muitos pensamentos que uma pessoa que está, assim, às vezes acima do peso, ela tem. O tipo de comida que você vai escolher para comer, né? A questão da quantidade, o exercício físico. Então, eu brinco, nem sempre eu já estive mais pesado que isso. Então, é um certo estímulo. Você, por exemplo, você já passou por uma cirurgia bariátrica. Isso. Então, quando você já fala isso, empaticamente, você já se conecta mais com o paciente. Você vai dando seu exemplo, o paciente se sente mais acolhido, né? Porque se você falar como se fosse uma coisa assim, você está assim porque você está pesado, né? Isso é uma conduta péssima para a pessoa. Mas você começa a falar, é difícil, mas você tem que entender, tem tal aspecto, né? Eu também já passei por essa dificuldade. Vamos tentar juntos aqui, veja, composição muscular, composição de massa magra. Quando eu falo para a pessoa, o normal, assim, vamos colocar 10 a 18% massa gordurosa. E você está diante de uma pessoa que você sabe que tem consideravelmente mais que isso. Você dá esse dado e você fala, vamos procurar um nutricionista para você dar uma olhada, o que pode estar acontecendo. E quando essa pessoa se depara com um número, eu acho que essas coisas objetivamente ajudam a pessoa a trilhar um caminho mais pautado, assim, entendi. Então ele me falou, 10 a 18. Então, peraí, eu estou com 35% de gordura. Tem um caminho a trilhar. Eu falo, então vamos começar com coisas possíveis, né? Claro, com o seu nutricionista. De repente, essa semana eu mandei 2 pessoas para vocês. Eu falei, tem que procurar um cirurgião bariátrico, porque no ponto que está, não dá nem para a gente fazer uma cirurgia de prótese. Pode ser uma pessoa mais velha, né, que é o paciente de prótese. Mas, às vezes, a bariátrica ela também é uma solução para mim, como cirurgião de joelho. Né? A gente, às vezes, não dá para continuar desse jeito que está. E aí é onde entram vocês. E uma coisa que eu sou contra, né, é você mascarar um problema, como muitas vezes a gente vê. Você chega, não raramente a gente vê no consultório, pacientes com IMC de 40, com 100, 110, 115 quilos, e já vem tomando remédio de pressão alta, remédio para diabetes, remédio para colesterol, remédio para uma esteatose hepática. E eu pergunto, algum desses profissionais aqui, em algum momento falou sobre o tratamento da obesidade? Não, doutor. Então, está com pressão alta, toma remédio para pressão. Toma remédio, está com diabetes, isso. Remédio para diabetes. Está com colesterol alto, está com problema no joelho, aí o ortopedista isso. vai e faz infiltração no joelho. Tá, mas a causa de tudo isso foi a obesidade. Isso. Então, é nosso papel falar para o paciente que ele precisa tratar a obesidade. Né? Vai ser a cirurgia bariátrica que vai resolver tudo isso? De jeito nenhum. Mas
A gente não pode mascarar isso. Esse é o nosso papel. Mas indo direto ao ponto, Júlio, você até tocou nesse assunto, eu achei importante a gente trazer também essa informação bem específica. É o seguinte, você falou que a cirurgia bariátrica vai ajudar você nessa dor do joelho. De forma objetiva hoje, a cirurgia bariátrica, ela reduz a dor no joelho, ela reduz a artrose no joelho, ela reduz a necessidade de um procedimento mais invasivo no joelho. E se sim, por quê? Assim, ela vai depender de qual a idade do paciente, né, que a gente está falando, e qual o grau dessa artrose, né? Sem dúvida, primeiro que assim, a artrose ela é um estágio final de uma articulação. Então, é um desgaste que começa a acontecer na cartilagem, nos meniscos. E isso, quando ele vai se prolongando no tempo, isso culmina numa artrose, num desgaste, vamos dizer, total de todas as estruturas. E aí ela vai sendo cada vez mais avançada. Então, a artrose ela não vai andar para trás, né? Assim, mas ela não vai ser grau 4 e virar grau 3 porque fez uma bariátrica. Mas um paciente que tem, às vezes, uma artrose leve, que é grau 1, grau 2, ele fazendo uma bariátrica, ele impede a progressão. Isso, ele pode evitar que aconteça de virar um caso que precise de fazer uma prótese de joelho, por exemplo, né? E no estágio inicial, no momento inicial, já que a gente começou falando sobre composição corporal, o que é que isso influencia, é óbvio que vocês estimulam bastante que o paciente faça a bariátrica, mude de estilo de vida e muito fazer musculação para ganhar essa massa magra. Mas é quase que uma regra, acontece, eu vejo no consultório, no pós-operatório, o paciente ele perde uma grande quantidade de peso nos primeiros meses, no primeiro ano, e ali ele vai acabar perdendo uma massa magra. Então, não raro acontece do paciente dizer assim, pô, doutor, eu estou com um pouco mais de dor agora no joelho. E aí eu tranquilizo, eu falo, mas isso é porque se você for olhar na sua impedância, na análise lá das pregas, você perdeu massa muscular. Então, fique tranquilo, o caminho é esse. Então, até já sabendo que vai ter esse momento inicial, já antecipa, né? O paciente já vai mais tranquilo, sabe? Pode acontecer, mas depois você vai estar freando um processo que poderia evoluir. Isso é interessante você até falar em relação à artrose, a progressão dela, que vai chegar no momento, talvez a pessoa carregando um saco de cimento durante 50 anos da vida, talvez chegue um momento em que aquilo dali não é mais reversível. Né? Então, isso também vem corroborando com o que a gente pensa, de oferecer um tratamento para o paciente mais jovem. Né? Então, muitas vezes, a sociedade ainda acha que uma paciente que está lá com 30, 40 quilos de excesso de peso, mas que tem 20, 30 anos, não, você não tem que operar não, você é muito nova. Né? A pergunta que eu faço, é melhor você esperar você ficar com 50 anos e desenvolver uma artrose, desenvolver diabetes, pressão alta para oferecer um tratamento que poderia ter sido oferecido há anos atrás, melhorado a qualidade de vida, prevenido a artrose, prevenido tantas outras doenças associadas à obesidade, né? É como a gente sempre faz aquela comparação, né? É claro que o câncer é uma doença muito mais grave, mas quando você descobre um câncer, você espera piorar para tratar? Não. Isso. Né? Então, por que não tratar logo a obesidade? Isso. Né? E ela é uma doença crônica, né? E impedir que ela traga todas as outras comorbidades, como pressão alta, diabetes, lesões articulares, né? Sim. Por que não? Sim. Isso daí, Júlia, é uma realidade que eu vejo no consultório. Pacientes têm dois tipos de pacientes no consultório com dor no joelho, com obesidade. Aqueles que operam e falam, doutor, pelo amor de Deus, não estou sentindo mais nada. Aquele peso de 40 a 50 quilos de excesso de peso, não estou sentindo mais nada. Mas tem realmente alguns pacientes que referem isso. Doutor, a minha dor no joelho piorou um pouco. Né? A minha dor na coluna, muitos pacientes falam isso, piorou um pouco. E eu percebo que o paciente, principalmente que não faz atividade física, ele vai emagrecendo, vai curvando. O que é que você tem a dizer para esse paciente que está tendo uma discreta piora dessa dor, seja no joelho, na coluna e alguma articulação? Mais uma vez, é a questão, assim, tudo no nosso corpo, né, ele vai ter, pensando em esporte, pensando... a massa muscular vai ser bem importante. Então, essa perda e essa... cada vez mais uma perda de proporção entre a massa magra, que é o músculo, e a massa gordurosa, é quem vai gerar essa dor. Então, ela é uma dor mecânica, sim, mas uma dor mecânica que eu até comparo. Eu falo, eu chego com a minha maletinha do trabalho em casa, então quem for meu paciente certamente já escutou essa história, que é o jeito mais fácil para explicar. E aí minha maleta tem um computador dentro, tudo. E aí quando eu chego em casa, minha filha, ela sempre quer pegar meu computador. Papai, minha mala, deixa eu pegar a sua mala. Ela pega, não consegue levantar e fala, ai, doeu meu braço.
ela sentiu dor porque ela não tem músculo suficiente para levantar aquela maleta. Então, assim, tem 2 tipos de dor, né, assim, no joelho. Eu também explico isso muito no consultório. Para o paciente que é leigo, até para colegas médicos que não são da área, a pessoa fala assim, dor no joelho. Você já teve uma dor no joelho uma vez? Poxa, estou sentindo dor quando eu jogo tênis, né? Então, tem a dor extra-articular, a dor que é por fora do joelho, ainda que seja topograficamente no joelho, mas ela não é uma lesão na cartilagem, não é artrose, não é lesão no menisco. Essa é uma dor por sobrecarga. É uma discrepância entre a musculatura que você tem, né, a capacidade que você tem de suportar uma carga. Então, quem faz uma bariátrica e no início perde aquele muito peso e perde muita musculatura, ele perde, mas assim, essa fraqueza vai gerar um tipo de dor, diferente de um paciente que já tem artrose, né, e que, assim, antes da bariátrica, a dor que ele tinha muito grande do atrito mesmo, osso com osso, né, bater lá o joelho, essa dor ela vai diminuir, com certeza. Não vai voltar a artrose, não vai voltar a estágios, 4 para 3 para 2. Mas essa dor vai diminuir, porque a sobrecarga vai diminuir também. E talvez essa dor se sobressaia mais ainda naqueles pacientes, ou aqueles que operaram e estão completamente sedentários, ou naqueles que ficam no foco somente do cardio, né? De corrida, e não faz nenhuma atividade para ganhar massa magra. Me corrija se eu estiver errado. Não, e isso, assim, eu acho que até eu sou um exemplo disso daí, porque, assim, eu faço, né, um esporte que tem muito endurance envolvido e a tendência quando você tem uma planilha, né, você querer deixar aquela planilha verde, né? A gente brinca assim, né? Você também faz esporte, você tem uma planilha, você não quer deixar ela vermelha, amarela, você tem uma vontade de fazer todos os treinos. E aí, às vezes, nessa seleção assim dos treinos para fazer, você vai dizendo, puxa, fortalecimento eu não estou conseguindo fazer. Só que quando eu introduzi o fortalecimento, eu vi assim, você melhora muito a sua performance, você diminui muito a dor, né, que você tem praticando esporte e você previne lesão também, sem dúvida, porque essa situação que a gente já comentou entre a capacidade de tracionar uma musculatura, de resistir àquele impacto, é muito maior com fortalecimento. E aí você vê o paciente que acabou de fazer a bariátrica, aí diz, não, eu quero emagrecer, quero acelerar o emagrecimento e vai só correr. Correr. Tem muitos pacientes fazem isso, né? E aí já perde músculo, né? Junto com gordura, com massa gorda e começa a ter lesão por cima de lesão, né? Então, Exato. Por isso que a gente sempre fala, é muito importante fazer atividade física com musculação, além do cardio. Sempre quando o paciente volta para a gente pergunta, e aí, tá fazendo atividade física? Tô. Tá fazendo o quê? Cardio, musculação? Sim. Aí a gente dá um cheque verde também na planilha do paciente. Sim, perfeito. É importantíssimo nesse processo de perder peso, a gente sempre foca muito nisso, né? É trabalhar na bioimpedância. Então, todo paciente, no primeiro mês de cirurgia, absolutamente todos, eles perdem músculo, né? O que é, e percentualmente, eles ganham gordura corpórea, porque perdeu o músculo. Né? E a gente tenta consolar o paciente, acalmar, dizendo que é normal isso acontecer. Mas nos meses seguintes, o que a gente quer é que o processo tenha um processo de perder peso saudável, que é perdendo a gordura corpórea que está lá em 50%, 45%, 40%, que vai caindo progressivamente mês a mês, mas que pelo menos pare de perder massa magra. Mas para você parar de perder massa magra, ou até mesmo para você ganhar massa magra, vem 2 coisas importantíssimas, né? Uma é você comer proteína, que é uma dificuldade do paciente no pós-operatório com 1, 2, 3 meses de cirurgia bariátrica, então ele tem que suplementar com whey. Doutor, não gosto de tomar whey. Poxa, eu também não gosto. Toma como remédio. Né? Tem que tomar, né? Principalmente para esse paciente que tem que bater uma meta proteica ali de 1,5, pelo menos, gramas de proteína por quilo por dia. E o segundo é fazer atividade física para ganho de massa magra. Senão o cara fica ali fazendo aeróbico, cardio, perde peso. Isso é gratificante você perder peso, mas você pode perder peso, ter lesão muscular, você pode comprometer a qualidade de sua perda de peso. E hoje, sobretudo, os estudos mostram que paciente que perde muito músculo e você trabalha num cardio muito intenso e você perde músculo, depois de 2, 3 anos, se você para completamente de atividade física, a recidiva é muito mais rápido, porque você não tem músculo para sustentar aquela manutenção da sua perda de peso, né? Eu acho que tem isso aí que você falou é importante, assim, tem 2 aspectos. O primeiro é assim, é o paciente que tem muita vontade, eu vejo isso no consultório, o paciente que, seja porque ele fez uma bariátrica, seja porque ele está
está num processo de emagrecimento, ele quer muito fazer o aeróbico, né? Assim, é uma coisa muito frequente. Isso Acha que o aeróbico é o mais importante, porque é o que vai ajudar a queimar. Ele, de fato, é bem importante, assim, também. Mas eu até vou mencionar depois sobre essa questão da intensidade do exercício, para a gente lembrar de falar. Porque todo mundo sempre acha que o exercício mais intenso é o que mais emagrece. Não é exatamente assim. Mas o paciente, ele está ali, quero praticar o aeróbico, né? A corrida é uma coisa relativamente, assim, aparentemente fácil de você, vou pegar um tênis e vou sair para correr. Só que esse paciente, se ele não tiver com um bom fortalecimento muscular e ele começar a fazer uma corrida sem uma orientação, mais intenso, né, que eu já até conversei sobre isso uma vez com a Aline, mais intenso do que pode, numa zona mais forte, ele vai acabar se lesionando. E isso serve para qualquer pessoa, estando acima do peso ou não. Quando você se lesiona, essa é uma coisa muito frustrante para quando você faz um esporte. Você vai levar um tempo para que aquilo, né, seja tratado. Normalmente são tratamentos que não envolvem cirurgia, mas é um tratamento um pouco longo, porque ele vai levar um tempo para que aquele tecido ele, né, desinflame, sofra um reparo tecidual. Então, esse é um ponto. O paciente ele tem que entender que o fortalecimento ele vai ser importante até para você não ter uma lesão e você continuar fazendo o seu aeróbico, né? E a outra coisa é que o nosso... eu digo que é uma conta, às vezes é fácil a gente fazer isso com dinheiro, por exemplo, né? Quanto eu ganho, quanto eu gasto, e para ver quanto é o saldo. Eu falei, calorias é a mesma coisa. Assim, você tem que saber qual é o seu metabolismo basal, né? O quanto seu corpo gasta sem você fazer nada. Tem que saber quais são as calorias que você gasta de modo ativo, porque isso é uma soma. 1.800 mais 800 calorias, então tá, isso daqui dá um número, e isso ali é como se fosse o seu crédito de comida no dia, né? Assim, e você só vai conseguir emagrecer, não importa se você comeu abacaxi, se você comeu carne, porque tem, né, às vezes a questão de moda, né? A dieta do abacaxi, a dieta da carne, a dieta só vou comer agora, enfim. Claro as que modinhas. Todas elas têm Dietas seu sentido, modinha. mas assim, são calorias, né? Então, se você tem um crédito de 2.500 calorias, se você está num dia que você sabe que você não vai fazer muito exercício, não adianta você, né? Você não pode comer muito, porque seu crédito é pequeno. Então, para o paciente bariátrico, quando ele vai fazendo fortalecimento muscular, ele vai ganhando essa massa muscular que vai aumentar o metabolismo basal dele. Então, ele vai sair, às vezes, de um metabolismo basal de 1.500 calorias, 1.600, uma mulher, por exemplo, menor estatura, e fazendo muita musculação, ela pode chegar a 1.900 calorias de metabolismo basal. Eu estou falando isso empiricamente, né? Assim, ganhando músculo, né? Ganhando músculo. Por isso então, a importância de ganhar músculo. Exato. Então, com isso que você falou, assim, a questão de reganho do peso, que é um grande medo do paciente bariátrico, eu diria que focar muito no fortalecimento muscular, isso no médio prazo, ele é tão ou até mais importante do que o exercício aeróbico. Porque é isso que vai garantir. Você tem um metabolismo basal maior. Então, sem você fazer nada, é como se você gerasse um crédito ali, né? Saí aqui da minha dieta, não estou comendo bem, fiz uma viagem. Mas seu metabolismo basal ele é 500 calorias maior do que era há 1 ano, há 2 anos. O músculo queima muito caloria, né? Então, exatamente. Mesmo que você não esteja fazendo tanto cardio, você ganhar músculo vai fazer com que você queime caloria até mesmo quando você está dormindo, né? Exatamente. Pelo aumento da taxa metabólica, isso. Né? Isso. Ô, Júlio, uma situação assim, que acontece muito no consultório. Paciente de 40 anos, certo? Que operou, fez cirurgia bariátrica, com 15 dias eu libero para ele fazer um aeróbico, uma caminhada, uma bicicleta, e com 1 mês, doutor, posso ir para academia? Pode fazer tudo? Pode fazer tudo. Esse paciente ele já tem uma dorzinha leve no joelho, mas nada demais. E ele quer perder peso, ele quer fortalecer. Qual seria uma planilha, entre aspas, de treino que você passaria para esse paciente de exercício, né? O paciente me pergunta muito isso, né? Doutor, eu faço o quê? Eu faço cardio 2 vezes por semana, faço atividade física, faço musculação 3 e faço cardio 2. O cardio eu faço junto com a musculação. E você, como é médico, além de ortopedista, a gente esqueceu de falar, além de ortopedista de joelho, é triatleta e é médico do esporte, né? Então, tem até um testemunho próprio, né, de vida, de uma prova social, de que deu certo o seu treino. O que é que você recomendaria para esse paciente em relação a exercício que você possa promover perda de peso, ganho de massa magra, sem lesionar esse joelho? Aquilo que a gente tinha comentado um pouquinho antes, assim, da intensidade, né? Então, o primeiro mito que eu tento explicar para o paciente que está querendo perder peso, e isso é tão comum entre todos nós, né? Às vezes um colega médico, uma pessoa que está ali no hospital, uma colega de outra especialidade ou outra área da saúde, pergunta, mas eu só olho assim, vou olhar um
por exemplo, um esporte como a corrida, né? A pessoa faz aquilo intensamente, então um crossfit, que é uma boa atividade, sem dúvida, mas as pessoas que querem emagrecer olham para algo e pensam assim, é isso que eu preciso fazer, porque é muito intenso, e aí eu vou ficar morto no final, então eu vou gastar muitas calorias. Veja, estrategicamente essa não é a melhor saída, você fazer algo que seja tão intenso, porque quando... Isso daí eu aprendi muito mais até do que como médico, eu aprendi com o meu treinador, né, que é Rodrigo Lacerda, que ele faz minha planilha de triatlo já tem muito tempo, e é uma pessoa que sabe muita coisa sobre essa parte de esporte. Então, e aí, nas conversas que a gente tem, eu precisei aprender até para não me lesionar. Ele falou assim, se você está fazendo exercício numa zona leve, então, didaticamente, são divididos os treinos em zonas, né? Zona 1, 2, 3, 4, 5... Mas assim, vamos dividir em leve, moderado e intenso. Um exercício num leve a moderado, mais ou menos 70%, 80% das calorias que você está gastando, ele pode chegar a ser só de gordura. Tá? Já um exercício intenso, quando ele passa do nosso limiar de lactato, que chama, ou seja, a hora que você já não começa a render tão bem no esporte, ali você gasta 0% de gordura. Então, você está gastando só a energia que a gente tem dentro do músculo, que é o glicogênio intramuscular. Então, respondendo a isso, é assim, as atividades que são leves a moderadas, elas, em termos de aeróbico, elas vão ser... Você vai conseguir fazer por mais tempo, porque já que ela não é tão intensa, você não vai ficar acabado, né? Você não vai fazer isso na segunda e você vai passar o resto da semana com dor no joelho, com dor na coluna. Você consegue fazer uma caminhada, trazendo para o prático do dia a dia, uma caminhada, uma bicicleta ergométrica, uma natação. Você consegue fazer isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se você quiser, você consegue fazer, porque ela é moderada, você não vai chegar num limiar assim, então. E uma boa parte do que você está gastando é gordura, que é o que você quer. Né? Para quem tem o sonho de correr, mas não consegue correr ainda, uma caminhada 40 minutinhos depois da musculação é suficiente. Exato, assim, veja, a hora que você vai fazer, isso pode mudar um pouco, né? Mas assim, o que você perguntou, qual seria, vamos dizer, estrategicamente bom? Então, tem que ter o aeróbico, sem dúvida, tá? E esse aeróbico, o ideal é que ele seja leve a moderado e por um tempo mais prolongado. A pessoa vai ter que ir progredindo, mas vamos supor, né, para uma pessoa jovem, 40, 50 anos, por exemplo, chegar em 1h, 1h30 de um exercício aeróbico de baixa intensidade moderada, ele fazendo isso consistentemente, essa estratégia vai ser ótima para perder peso. Baixa, moderada, traduzindo o quê? Uma caminhada. Por uma exemplo, caminhada com uma velocidade... Isso, eu até brinco assim, é uma caminhada atrasada no aeroporto para pegar o voo, assim. Sim. É uma caminhada que você vai Mais ter que dar um ritmo, né, assim. Ou seja, não é para você ficar uma caminhada contemplativa, né? É uma caminhada no sentido de você fazer exercício, tá? Isso pode ser norteado por esses relógios, smartwatch, ver um pouquinho sua frequência, mas o ideal é que isso seja até orientado por um educador físico, né? Assim, porque aí você vai estar fazendo dentro da zona ideal. Mas isso é para o aeróbico. Já para a musculação, né? Eu sempre, estrategicamente, é muito importante que esse paciente, qualquer um de nós, mesmo um paciente bariátrico, ele tem que focar na musculação. E como ele já tem uma dificuldade para fazer a alimentação com proteína necessária, tudo, ele vai ter que ter uma boa orientação de nutricionista, porque, assim, veja, a verdade é que nós não sabemos comer direito, certo? Isso é um dos motivos pelos quais a gente tem um aumento também da obesidade e tudo. Então, saber, assim, o que eu como antes da academia, o que eu como depois, o que é melhor fazer, que horas fazer. Então, a estratégia, eu diria que tem que ter uma nutricionista muito boa ali para dar essa orientação de qual esquema fazer de alimentação. Exercício aeróbico leve a moderado, tá? O ideal é que faça exercício todos os dias, inclusive sábado, domingo, alguma coisa. E a musculação, ela tem que obrigatoriamente estar no meio. Você vai fazer 2, 3 vezes na semana, essa é uma opção do paciente, mas 3 vezes na semana seria uma boa quantidade. É o que eu falo para os pacientes, o poder do hábito, né? Tem muito paciente que vem com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses. E aí, já está fazendo atividade física? Ah, doutor, não comecei ainda. Né? Responde assim, então. Aí a gente já sabe que vem. Se for mulher, vai falar, já comprei a roupa. Todas falam, já comprei a roupa. Se for homem, já comprou o tênis, mas já comprou a roupa. Ah, doutor, é tão difícil, tão difícil. Mas você tem tempo? Tenho tempo. Né? Mas não está na rotina. É o que a gente sempre brinca, né? Para que uma coisa se torne hábito na sua vida, você tem que repetir 21 dias. Sim. Eu falo, faça esse exercício, teste. E já deu certo com alguns pacientes. Eu fiz teste.
faça nos próximos 21 dias. 40 minutinhos que seja de atividade física. Né? 20 minutinhos de musculação, 20 minutos de cardio, o mínimo do mínimo. Né? Vai aumentando progressivamente e você vai... à medida que você vai passar esses 21 dias, você vai ver que isso vai se tornar um hábito na sua vida. Mas eu acho que uma coisa muito importante, se a gente falar para o paciente assim, ó, e é verdade, veja, você não precisa fazer um exercício intenso. Porque o maior medo também de uma pessoa que está acima do peso é uma coisa científica chamada de kinesiofobia. É o medo de se movimentar e ter uma dor, de ter uma lesão. Isso é um dos motivos que fazem uma pessoa obesa ou sobrepeso, às vezes, evitar o esporte. Tem muito medo de ter a dor, que é muito desconfortável. Então, simplesmente, se a gente chegar e falar, veja, você não precisa fazer nada intenso. Eu só preciso que você tenha a disciplina. A disciplina é mais fácil de conquistar. Do que a intensidade. Do que a intensidade. Então, assim, só de você falar, não precisa ser intenso. Uma pessoa, sério, ela até para assim, então aí se aproxima até. Doutor, como é que é então esse negócio? Eu falo, veja, um exercício leve vai te fazer gastar mais gordura, né? Caloricamente vai ser mais interessante. A pessoa, poxa, então eu falo, então você não precisa pegar tão pesado com você mesmo. Aí é a hora que você pega, se você não sabe se está muito intenso ou não, até brinco assim, você tem Apple Watch, tem Garmin, tem algum relógio desse, a pessoa me mostra o celular, deixa eu ver se o Garmin Connect, deixa eu ver se o aplicativo lá da saúde. Deixa eu ver, não, mas eu estou correndo bem leve, doutor, e estou cheio de dor, ou está cheia de dor, for uma mulher. Falo, então deixa eu ver se o Garmin Connect. Aí quando eu vou ver... Não precisa nem ter o relógio, é só baixar o aplicativo e já fazer com o celular no bolso. Pode ser, mas eu falo assim, se você está na dúvida, se a pessoa está com muita dor, mas se ela está fazendo muito intensa, deixa eu dar uma olhada. Aí quando eu vejo assim, aí uma corridinha teoricamente leve da pessoa, frequência cardíaca média, 180 batimentos por minuto, a média, ou seja, chegou a mais do que isso. Falou, veja, você está pegando muito pesado com você, não é para ser tão forte assim essa corrida. Mas o pace, não olhe o pace de ninguém, né? Realmente a sua fisiologia ela é só sua para aquele momento. E aí o treino vai fazer com que a gente vá evoluindo essa fisiologia metabólica e a fisiologia do esporte, que é bem importante para isso, para que a gente chegue no nosso próximo nível, estando um pouco melhor. Então as coisas, quem fala isso é Bernardinho do vôlei, é bem interessante que é assim, é você gerar conforto no que era desconfortável. Então, por estar desconfortável, você treina, faz, cria o hábito, aquilo ali vira confortável. Quando ele virar confortável, aí você tem que ter um novo estímulo. Né? Se for na musculação, tem que trocar a planilha. Se for no exercício aeróbico, vai ter que talvez aumentar o volume ou a intensidade. Aí você desbloqueia um novo nível, vamos dizer assim. Né? Você fica confortável de novo naquilo que era desconforto. E aí você vai progredindo. E esse poder da consistência de ir subindo pequenos degraus, né, ao longo de um tempo realmente longo, que você diz assim, agora vai ser a mudança da minha vida. Pronto. Então, não é mais agora, quando é que eu vou voltar, né, a comer isso? Quando é que eu vou parar de ter que fazer tanto esporte? Não, aquilo ali, ele vai virar o seu DNA. Você vai ser uma pessoa que vai querer fazer aquilo. De domingo a domingo. Exatamente. Do jeito que eu virei, né? Por isso a importância de estar bem acompanhado. Né? Aqui é um exemplo, ali. Era completamente sedentária, não fazia atividade física, e eu fiquei no pé dela. Bora, atividade física. Deu um mês de cirurgia, ela foi para academia. Muito provavelmente não foi bem assessorada naquele dia. No outro dia ela chegou no centro cirúrgico e não conseguia mexer o braço. O braço congelado, assim, não conseguia mexer para cima e para baixo. Isso faz com que muitos pacientes falem, doutor, mais nunca eu vou para academia. E eu muita gente desiste. Todos os dias eu escuto isso. Né? Doutor, deu um jeito na minha coluna, deu jeito na minha perna, deu jeito no meu braço, eu não consegui mais mexer. Quando você faz o exercício da forma correta e vai um passo de cada vez, né? Todo dia um pouquinho, né? Você vai ver aquilo, né? É melhor 1% de alguma coisa do que 100% de nada. Exatamente. Né? Então, todo dia, na consistência, hoje está fazendo agachamento com 30 quilos de cada lado. Exatamente. E o exercício leve, veja, só de você focar, exercício leve. Você não precisa sofrer no exercício, entendeu? Então, até pensando, vamos dizer assim, do ponto de vista de liberação de esses neuromediadores e tal, né? Um exercício leve, né? Você vai ter uma liberação de endorfinas, hormônios, né? Assim, essas que dão um prazer para você estar fazendo. Um exercício muito intenso, ele vai liberar outros hormônios como cortisol, tudo que a gente sabe que isso, por exemplo, atrapalha o sono, né? E que a sensação não é tão boa. Então, tem vários motivos pelos quais fazer exercício leve, ele é a grande recomendação de qualquer pessoa que está acima do peso. Falou, vá leve, mas vá sempre, todos os dias. Não deixe de fazer nunca.
segunda a segunda. Tem que ser um compromisso com você. Ó, isso é importante. Isso daqui vai tocar no coração de muita gente que está sem fazer atividade física. Eu tô Júlio Torres, mais uma vez, ortopedista, especialista em cirurgia de joelho, médico do esporte, está dizendo aqui que é importante que você faça todos os dias, mesmo que seja exercício de baixa intensidade. Sim, Né? Não precisa ser nada muito intenso, de baixa intensidade, mas que seja feito com consistência. Todos os dias você vai ter um excelente resultado. E é o que a gente vê na prática. Mas isso, infelizmente, muitas pessoas vão com muita sede ao pote ou não são bem assessorados porque estão soltos na academia, estão soltos numa corrida, por exemplo, e tem uma kinesiofobia, não é o nome? Kinesiofobia. Então, fica aqui a dica, você que não está fazendo atividade física, vá fazer sua atividade física todos os dias, de segunda a segunda, 21 dias, o poder do hábito, mesmo que seja de baixa intensidade, você vai ter um excelente resultado. E sempre lembrar, bem acompanhado, né? Você tem que ter um bom assessor. Não adianta você, eu quero fazer corrida, compra um tênis e sai correndo loucamente. Não. Exato. Né? Você vai se lesionar, você tem que ter o fortalecimento muscular, como o Júlio disse, você vai se lesionar. Tanto que nas nossas planilhas eles observam bem sempre nossa frequência cardíaca, como você acabou de falar. A gente treina com aquela cintazinha e a partir da nossa frequência cardíaca é que eles montam nossas zonas e diz: você tem que correr e na hora que minha frequência bate, que meu relógio toca, eu diminuo meu ritmo. Até para trazer assim, né? Tem algumas pessoas que fazem podcasts, até vídeo no YouTube, tem médicos, educador físico, e eu acho bem interessante que eu escutei agora assim, atletas profissionais, né? Os atletas que chegaram nos primeiros lugares no Tour de France, que é uma competição a mais famosa do mundo, né, de ciclismo, e falando que a carga de treino, 80% são treinos em zona 2, 20% é que é treino intenso. Então, quando eu estou falando aqui, é leve, assim, se isso a gente está falando de uma pessoa que passou por uma cirurgia, que está acima do peso, se um atleta profissional ele treina 80% leve, então a gente não pode querer treinar sair do sedentarismo e para 50%, para 80% pesado. Se o profissional treina só 20% pesado, intenso, aí o que muda? O profissional ele tem uma carreira, né, muito tempo já no esporte. E ele foi transformando o desconforto em conforto, o desconforto em conforto, o desconforto em conforto, repetidamente. Então, o que para um atleta profissional ou para um atleta amador, mas que treina há muito tempo, consistentemente, hoje é confortável, obviamente, para quem está começando, aquilo vai ser desconfortável e vai ser intenso. Então, ou seja, qual é a principal dica que eu dou? Tem que ser uma coisa de longo prazo e você treinando consistentemente, essa zona que hoje é intensa, ela vai se tornar cada vez mais fácil. E uma hora você vai correr. Então, até vendo sua camisa aí, bariátrica e academia, né? A propaganda. Bariátrica, academia, corrida de rua e vida nova. Então, tem que botar triatlo aí também. Tá? Então, uma sugestão faça uma camisa assim, cada um tem o seu pace. Cada um tem o seu treino. Porque, veja, a sua fisiologia... Cada um tem sua perda de peso. Isso, entendeu? Veja, é individual. Uma vez a gente saiu para correr, eu e o Marcelo. Aí a gente vai ali, ele forte, né? Tá bem. Obrigado. Tá com baixo percentual de gordura, talvez até com menos do que eu tô, mas assim, a gente saiu para correr, é uma atividade que eu faço há muito tempo já tive uma história longa aí nesses esportes de endurance. E aí Marcelo falou: "Poxa, eu tô assim, tá pesado para mim". Eu falei: "Então vamos segurar, porque para a fisiologia do seu corpo nesse momento, aquilo era intenso". E aí, assim, vem formas de perceber que aquilo é intenso. Então, fazer exercício e sempre ter dor não é normal. Não é normal. Não é normal. Então, ter dor não é normal. Ele é um sinal de alerta. Você está dor no quadril, dor no joelho, dor na coluna. Toda vez que sai para fazer esporte, já está errado. Não é para ser assim. Fazendo alguma coisa errada. Assim, ou você está... Muitas vezes é isso, né? Tá indo muito intenso, né? Então, você tem que ir com calma, porque o início, ele é muito determinante. Se a pessoa começa errado e já tem uma lesão, aí vem a kinesiofobia, o medo de ter uma nova lesão, e aí a pessoa entra por um caminho que ele não vai dar coisa boa aquilo dali. Então, eu diria que para os pacientes que vão para os nossos consultórios querendo melhorar qualidade de vida, perder peso, fazer um esporte sem ter dor,
você tem que ter uma equipe de pessoas que, de fato, vão estar com você durante um bom tempo. Porque não é uma coisa, não é pontualmente, não é uma fotografia, não é uma cirurgia ali. É uma equipe que vai te acompanhar durante, talvez, o resto da sua vida, né? Porque você vai ficar com o paciente no pós-operatório, não é um simples segmento de ver como é que estão os pontos, tal, perdeu. 2 dias e 2 consultas e alta, não é? Não. É uma vida. Vai ser a obesidade é uma doença crônica. Então, você vai viver fazendo uma manutenção desse paciente o tempo todo. Então, escolha muito bem as pessoas que vão estar com você. O time é muito importante, né? Sim. De profissionais que vai estar com você. Aproveitando isso, o gancho do que você está falando, por isso que a gente sempre bate na tecla que operou, pronto, vai embora, some e nunca mais aparece, né? Então, tem que continuar com acompanhamento com o cirurgião, com o nutricionista. Na atividade física tem que ter um professor lá assessorando você corretamente. E, inclusive, assim, posso dar até o exemplo que aconteceu comigo, né? Não que eu me afastei, que eu estou sempre aqui, né? Que agora, começando a fazer triatlo, quando eu fui fazer meus exames de rotina, que eu fiz a minha bioimpedância, tomei aquele susto, né? Sim. Continuava emagrecendo, mas aí eu comecei a perder músculo. Sim. E daí eu caí no que você estava falando, né? Intensamente, comecei a consumir músculo. E aí foi quando eu tive que chegar junto com a nutricionista. Exato. Que antes de fazer triatlo, a minha meta de proteína no pós-operatório da cirurgia bariátrica era 60 gramas dia. Agora, com a atividade física, passou para 120. Exato. E como uma paciente pós-bariátrica, vou comer 120 gramas dia. Sim. Se a gente tem uma capacidade reduzida. A reserva do nosso estômago, né? Sim. É reduzida. Então, Você tem que suplementar, né? é suplementar. Então, é importante suplementar. Fiz bariátrica, vou ficar tomando remédio a vida toda. É melhor tomar vitamina, tomar whey, do que tomar remédio de pressão, remédio de diabetes, né? Até e porque, ter veja, outras doenças, infarto, sim. AVC, enfim. Então, estou suplementando, a nutricionista teve que mudar toda a minha dieta, toda a minha suplementação. Por que eu estou trazendo isso? A importância de estar sendo sempre acompanhada. Isso. Para cada momento do seu pós-operatório. E associada à sua atividade física, né? Estamos chegando ao final desse Já? maravilhoso episódio. E quando o Júlio ia falando, eu só achei interessante esse ponto, né? Que às vezes na quarta-feira, na sexta-feira, quando eu passo cedo ali pela orla, eu vejo várias pessoas correndo, né? Graças a Deus, é uma febre muito boa, né? Hoje a corrida, né? Isso. Mas às vezes me corta o coração quando eu vejo uma paciente jovem, uma pessoa jovem, né? Um homem ou uma mulher, que você vê ali que tem 130, 140 quilos, correndo naquela cara de dor, de fadiga, de cansaço. E muitas vezes a gente vê esse paciente chegando no consultório e parece que está numa faixa, assim, né? Fracassado. Eu falo, doutor, infelizmente, é minha última opção, é cirurgia bariátrica. Estou triste porque eu não consegui. E esses pacientes que têm vontade de fazer atividade física, que seriam excelentes pacientes para um tratamento efetivo com a cirurgia bariátrica, com a mudança de vida, que tem que ficar claro para esse paciente, né, que a cirurgia bariátrica não vai resolver sozinho nada, porque a obesidade, como você bem falou, é uma doença crônica que não tem cura, e se você opera, faz tudo errado, depois de 2, 3 anos existe um risco muito grande de recidivar tudo. Como também, sem a cirurgia, esse paciente muitas vezes não consegue. E ele não consegue não é porque ele é fraco, não é porque ele não tem falta de força de vontade, não é porque ele é preguiçoso, Sim. porque ele é safado, nada disso, de jeito nenhum. Né? Existem várias pessoas que comem muito mais do que aquele paciente, né? E são magros. Né? E aquele paciente está lá, está fazendo atividade física, está correndo e fala, doutor, poxa, eu corro, faço atividade física funcional e consigo perder 2, 3 quilos, vem o Natal e eu ganho tudo de novo. Né? E a gente sabe que, infelizmente, sozinha, a reeducação alimentar e a atividade física não é suficiente para esse paciente. Você está tentando oferecer um tratamento subótimo para uma doença complexa como é a obesidade. Exatamente. E esse paciente a gente vê que tem um potencial grande. Dá vontade de chegar assim no cantinho e falar, você quer saber um pouco mais sobre a cirurgia bariátrica e como a gente vê pacientes que mudaram completamente de vida, que com o estímulo da cirurgia bariátrica perderam 30%, 40% de perda de peso e agora estão na atividade física. Né? Como muitos chegaram até para mim,
Isso a Aline sabe disso. Muitos falavam para mim, Marcela, não opere a Aline não. A Aline é furada, foi o que eu ouvia. A Aline é furada. Bebe Coca-Cola, sedentária, não faz um tipo de atividade física. Como é que você vai mandar uma pessoa fazer atividade física com 120 quilos? Né? Você vai para academia, você não se sente bem. Você faz a sua atividade física e não consegue perder peso. E tem dor, né? Tem dor. Né? A partir do momento que você tem um estímulo da atividade física, vira triatleta. Sim. Né? E como ela, tantos outros pacientes que se beneficiam muito do empurrão da cirurgia bariátrica para uma mudança para um estilo de vida, para uma vida mais saudável. Né? Exatamente. Júlio, eu queria agradecer demais sua presença aqui. Né? Antes de agradecer, que a Aline vai agradecer você, eu vou deixar mais uma vez aqui o recadinho para quem está ouvindo. Né? Ative mais uma vez aí os sininhos das notificações. Siga a gente no nosso canal, no Spotify, no YouTube. Manda esse videozinho aí sobre... E aí, doutor, e o meu joelho? Para quem você conhece, que está acima do peso, que está com dor no joelho, que quer conhecer o doutor Júlio Torres, pode ir no consultório dele conhecer este fenômeno da cirurgia de joelho aqui em Aracaju, Sergipe, Nordeste, Brasil. Né? E triatleta. Ironman. E mande esse vídeo para quem você acha que vai se beneficiar em saber um pouco mais sobre obesidade, artropatia de joelho, as dores que a obesidade traz e o potencial que a cirurgia bariátrica tem de oferecer melhora de qualidade de vida para esse paciente. E, além de fazer os agradecimentos finais, a esse convidado especial. Antes de fazer os agradecimentos ao nosso convidado especial, vou falar mais uma vez o que a gente sempre fala para todos os nossos pacientes. Fez a cirurgia bariátrica, que é um pontapé inicial muito bom, né? Padrão ouro, mas a partir dali só depende de você. Você é o protagonista dessa história. Então, você tem que virar a chave, você tem que ter mudança de vida, você tem que ter hábitos saudáveis com alimentação, atividade física. Você, depois da cirurgia, é o protagonista da sua história. Exatamente. Certo? Antes do agradecimento, esqueci. Todo convidado tem 1 minuto final para dar sua palavra final para aquele paciente que está acima do peso, que está com dor no joelho. O que você tem a dizer para esse paciente? O mais importante é que você pode começar, em qualquer momento que você queira da sua vida, a transformar a sua vida para o que vai ser o seu novo padrão de vida a partir de então. E é lembrar que a gente pode pegar muito mais leve com a gente, né? Na nossa vida pessoal, nas nossas cobranças e na nossa intensidade de exercício físico, que muitas vezes esse vai ser o caminho de sucesso. Então, não é mais intensidade, mais cobrança, mais frustração, é mais... empoderamento, no sentido muito bom da palavra, de você sentir, poxa, eu estou com uma equipe que acredita em mim, que estudou para isso, mas que também vive isso, porque assim, você tem que estar com uma equipe que faça também esporte, né? Que vocês fazem aqueles encontros. Então, a minha sugestão para vocês é que acreditem que podem mudar e busquem um time. O time é sempre algo fundamental. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, ter ao nosso redor as pessoas que vão ser o nosso time, a nossa família, o nosso time, os nossos amigos são o nosso time. E quando a gente vai fazer uma cirurgia, vai passar por uma mudança de estilo de vida, a gente tem que ter um time com a gente também. Vai ser a nossa família no sentido, né, do tratamento a partir de então. Então, escolha muito bem o seu time, que isso vai determinar sua chance de sucesso maior. Excelente. Agradecer, então, a presença do nosso grande amigo Júlio Torres. Foi maravilhoso. Pena que acabou, a gente vai ter que te chamar de novo, né? Porque ainda tem coisa para você falar, tem muita coisa. Sim. Então, gente, como o professor Marcelo falou, curta, compartilhe, dê o seu likezinho, coraçãozinho lá. Obrigada por assistir e ouvir nosso Baricast, episódio número 11, né? Parabéns. E aí, doutor, nosso joelho, né? Que além do paciente, o nosso também. E aqui no Baricast da Gastas, a obesidade e a cirurgia bariátrica é tratada com respeito, né? A gente desmistifica tudo, tenta passar informação para o nosso paciente, né? Obrigada.